ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencendo. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencendo. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencendo. Ouve minha voz e vida terás. Ouve minha voz e serás vencendo. Salve Maria, boa noite, irmã Kelly. Boa noite. Finalmente já conheci pessoalmente, que alegria. Muito obrigada, Deus abençoe, viu? Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube do Instituto RESD. Finalmente, acho que eu falei com a pronúncia certa, que eu estou aqui numa luta para não errar a pronúncia, a irmã está me ajudando. Mas é uma alegria poder sempre proclamar a palavra de Deus, testemunhar as maravilhas que Ele faz nas nossas vidas. Você querendo ou não, Ele vai preparando, Ele já vai cuidando de você, te protegendo, você não tem nem ideia. Desde a hora que você foi gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha um propósito para você, um projeto. E muitas vezes, eu acredito que a maioria das vezes, nós desviamos desse projeto, desviamos do caminho. Parece que é uma tentação mesmo, é o inimigo querendo te tirar para aquela outra área. Mas Deus vem e fala, ouve a minha voz. Se você parar para ouvir a voz de Deus, você consegue voltar para o caminho que Ele preparou para você e ser um vitorioso, uma vitoriosa. Com a liberdade que só Deus te dá, com a paz que só Ele tem, com a saúde e a prosperidade. E hoje eu vou meditar com vocês o Salmo 90, que é o Salmo da Confiança. Porque é através dele, a gente sabe que é um salmo que todo mundo conhece, a maioria conhece, vai de novo o Salmo 90, mas cada vez que você medita, cada vez que você inclui um pouco da sua história, um pouco do que você viveu, com a palavra de Deus tem um outro sabor. Você vê por uma outra visão. E é assim que eu queria começar esse testemunho com vocês. Eu nasci católica, nasci no berço católico da minha família materna, de rezar o texto de joelhos, de pedir a bênção à mãe. A minha avó materna, Maria, que eu creio está no céu, ela consagrava a cada um de nós a grinalda da Virgem Maria, lá em São Paulo. Que eu nunca nem tinha escutado falar, depois vou procurar saber. Sabe o que é, irmã Kelly? Grinalda da Virgem Maria é um convento mesmo, acho, é uma igreja mesmo. É bem interessante, já foi botando todo mundo. Não é? Então, todos nós debaixo da proteção da Virgem Maria, querendo ou não, sabendo ou não, a minha avó ia lá e preparava essa bênção, essa proteção para nós. E aí começa o Salmo da Confiança, porque nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, nós que moramos à sombra do Onipotente, nós dizemos ao Senhor, sois o meu refúgio e a minha cidadela. E você muitas vezes nem teve ideia, não teve a menor ideia de que Deus estava sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua proteção. Porque lá atrás a intercessão da sua mãe, da sua avó, de uma madrinha, de uma tia, até mesmo de um desconhecido, fez com que você ficasse sob a proteção do Altíssimo, como foi meu caso. Aí eu fui crescendo, tive alguns problemas, desviei para um lado, desviei para o outro, mas a minha mãe continuava intercedendo, como faz até hoje, rezando o ofício da Imaculada Conceição diariamente, a oração de São José diariamente. Ela reza o terço meio-dia, o terço às 6 horas, o terço às 6, às 18 horas, enfim. E foi assim que nós crescemos. Nós somos 4, eu sou a mais velha de 4. Bem, a vida começou profissional, eu cresci, tive meus filhos, para dar uma encurtada no testemunho, porque eu não sei quanto tempo nós temos, né, irmã Kelly? Mas, enfim. E aí eu comecei o meu sonho era ser mãe. Era ser mãe, era casar também, né? Mas
Fazer o que não deu. Eu continuo solteira, viu, minha gente? Sou mãe solteira de 2 meninos, que são 2 bênçãos na minha vida. O Edmarzinho, que está lá no Rio nos acompanhando, o Pedro Arthur, que está em São Paulo nos acompanhando. Um beijo para vocês, Deus abençoe muito vocês. Eles são os meus 2, eles são os anjos que Deus colocou na minha vida, porque eu pedia muito a Deus para ser mãe. Eu abria mão de qualquer coisa para ser mãe, eu queria ser mãe. E para ser mãe você tem que ter a disponibilidade, a sabedoria, principalmente, para educar, para preparar para esse mundo tão descartável, tão mentiroso, tão sem valores. É uma grande responsabilidade ser mãe e ser pai hoje em dia. Só que Deus me preparou de uma maneira tão boa, porque o meu primeiro filho, quando nasceu, eu estava sendo acompanhada e sendo dirigida pelo querido Padre Antônio Maria. Não sei se vocês conhecem o Padre Antônio Maria, que sempre foi um amigo meu de muitos anos. Foi com ele que eu conheci a Irmã Dulce. O Padre Antônio Maria me apresentou a Irmã Dulce. Então, o meu filho mais velho cresceu com essa direção do Padre Antônio Maria, sabendo que eu precisava educá-los na fé, mas não é só na fé católica, não. É com alicerce, é na rocha. Porque o mundo está para derrubar qualquer coisa. Eles vêm como um trator para te derrubar daquele seu propósito. E a primeira coisa que eu fiz foi como fala? Criar um grupo de oração. Assim que meu filho nasceu, o primeiro, o mais velho, primogênito, o Edmarzinho, Fontoura Lopes Bisneto, é o Monk, ele é um rapper carioca. Mas as músicas são boas, viu, irmã? As letras são boas. Às vezes as pessoas não, mas a letra é boa, graças a Deus. Aí, minha gente, nós fundamos um grupo de oração na minha casa. E o Padre Antônio Maria, que foi o nosso padrinho, nos ajudou, chama Grupo dos Anjos. E esse grupo foi crescendo, a gente chamava alguns amigos, foi crescendo. Só que depois de uns não sei quanto tempo, eu me separei do pai do Edmarzinho, esse pai do meu filho mais velho. E fiquei com vergonha de continuar o grupo separada. E aí falei, agora, não podia parar, né? A gente não podia parar com o grupo. E aí uma grande amiga minha, Mércia Lages, que está conosco agora na live, está lá no Rio de Janeiro conosco, até me mandou uma mensagem agora há pouco, que o grupo está completando 26 anos. Foi antes do meu filho nascer, que ele estava fazendo 25. E ela falou assim, Miri, o nosso grupo está completando 26 anos. Então, a Mércia falou assim, a gente faz na minha casa, então. Eu falei, ela está lá até hoje com um grupo. E eu fui saindo aos poucos, minha vida foi mudando, eu fui saindo, mudei de bairro, mudei de paróquia, mudei de cidade, mas o grupo continua lá. Nisso, eu passei a frequentar a paróquia Santa Margarida Maria, ali na Lagoa, com o Padre Manangão. Quero mandar um abraço, um beijo, Padre Manangão. E eu cheguei e falei, Padre, posso fundar um grupo de oração aqui? Pode. Ele tinha acabado de assumir a paróquia, porque o nosso pároco anterior havia falecido depois de 18 anos. Pode. Aí, fundamos um grupo às quartas-feiras do terço. E eu me lembro, assim, um parênteses assim, que é engraçado. Eu sempre fui, assim, muito falante, vocês estão vendo, né? E eu comecei a falar com um pouco assim, mais de... Porque Deus, ele cura mesmo. Ele, nos livros do Laço do Caçador, o padre falou assim, vai mais devagar, que as velhinhas aqui não estão entendendo nada que você está falando. Elas estão um pouquinho preocupadas com vocês, senhoras, estão achando que você está... Fala, só reza o terço. Só reza o terço. Falei, então só vou rezar o terço, está tudo bem. De novo, eu precisei me mudar. Isso a gente nem conversou, né, irmã? De novo, eu precisei me mudar para um lugar mais distante e tive que sair do grupo e deixei alguém tomando conta. É isso que eu quero hoje que vocês analisem junto comigo. A semente que nós vamos plantando, ela é muito importante. Como tem aquela música, O Homem, do Roberto. Um certo dia, um homem teve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Ele que pelo mundo caminhou, ele plantou muitas sementes, ele vai voltar para colher as flores e os frutos. Nós estamos aqui plantando os frutos. Eu fui plantando, sem saber, mas assim, sem saber nada. Até que começaram os sinais de Deus na minha vida. Meu filho mais velho, o Mank, ele tinha uns 7, 8 anos, e o meu mais novo já tinha 3, já estava com 2 filhos, o Pedro Arthur com 3 anos e o mais velho com 8. E o mais velho estudava numa escola inglesa, britânica, tinha que fazer o dever de casa, e o dever de casa era o seguinte, escreva uma frase com a palavra power, que é poder.
Eu falei, imagina, only God has the power. Somente Deus tem o poder, é o poderoso, em português. Ele escreveu lá em inglês, only God has the power. E foi dormir. E cada um fez o dever de casa. No dia seguinte, ele falou, mas eu tive um sonho tão estranho. Eu sonhei que eu estava num parque, eu sonhei que eu estava num lugar, assim, um parque, uma praça. De repente, aparecia um bicho tão feio, parecia um javali marrom grande, que ficava assim, para mim no sonho. E dizia assim para mim, retiro o que você disse. Ele, o que eu disse? Você diz que só Deus é o poder. Não retiro, Deus é que é o poder. Isso não sou, ele tinha 8 anos de idade. Para vocês verem como é importante. Enfim, retiro o que você disse. Retiro o que você... Não retiro, não retiro. Só Deus tem o poder, só Deus tem o poder. Só Deus é poderoso, Ele é o único. Ele é o todo-poderoso único. E aí, mãe, esse javali, sei lá o que era aquilo, feio, marrom, fez... e foi embora. Sumiu. E eu parei, ouvi aquele relato. Falei, meu filho, você discutiu com o demônio. Simples, né? Você teve um sonho e você discutiu com o demônio. Simples, e você ganhou. Porque você continuou proclamando que só Deus tem o poder. Que o nosso Pai Criador é o único, é o Todo-Poderoso. Não tem outro Deus, não tem outro caminho, não tem outros lugares, nem outras maneiras. Somente Deus. E você, com apenas 8 anos, discutiu no sonho e você foi um vencedor. É mesmo? Falei, é mesmo, foi isso mesmo. E assim foi passando. Assim a gente já vai vivendo uma coisa ali, uma coisa aqui, plantando a semente da raiz, que só Deus é o poder, que Ele é importante. O importante é você se preparar para o céu e não para a terra. O importante é você agradar a Deus com suas atitudes, com seu comportamento, e não aos homens. Nós temos muita dificuldade de viver isso, e na maioria das vezes nós queremos agradar o vizinho, para não ficar chateado comigo, o colega de trabalho, não vai ficar chateado comigo, não sei quem vai ficar chateado comigo. Se eu não vestir aquela roupa assim, como todo mundo está vestindo, vai ficar chato, vou dizer que eu estou por fora. E a gente começa a entrar numa situação de querer agradar o mundo. E Deus ficou em segundo plano. E isso, gente, é uma loucura. É uma grande burrice que nós estamos fazendo. Porque isso aqui passa, isso aqui acaba. Isso aqui vira pó. Tudo isso aqui vira pó. Tudo, tudo. E para onde é que você vai? Eu quero ir para a vida eterna, para o céu. E nós só vamos para lá se estivermos de acordo com a vontade de Deus. Vivendo os mandamentos de Deus. E não dos homens. Então, aqui no Salmo 90 fala, porque é Ele que me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Não tem outra maneira de você ficar livre do inimigo, do laço do passarinheiro, do caçador, do laço do inimigo e da peste, a não ser pela ação de Deus. É Ele que nos livrará. E Ele nos cobrirá com suas plumas e sob suas asas encontraremos refúgio, porque a fidelidade de Deus é um escudo de proteção para nós. Bem, ele é um escudo de proteção invisível, que você não pega, você não é um escudo que você está aqui e veste, você não vê, mas ele está aqui te protegendo. Ele está aqui com você nesse momento. Agora você precisa agradecer e louvar a Ele por essa proteção, por esse escudo, por essa libertação. Você agradece? Você abre o seu coração num determinado momento do seu dia ou à noite, respire e fala, Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu quero agradecer porque, primeiro eu respiro, eu estou aqui, eu tenho um projeto para mim, eu tive que comer, eu tive onde botar minha cabeça. Eu quero, inclusive, agradecer pelos problemas que eu estou vivendo. Você tem coragem de fazer isso? Eu aprendi há pouco tempo o louvar e agradecer, principalmente nas dificuldades. Porque eu tive um problema bastante sério alguns anos atrás, por exemplo, começou assim, né? Com uma certa pessoa que me enganou, era uma pessoa, não sei se era psicopata, o que era. E a situação foi tão séria, que eu me vi completamente desprovida de ajuda financeira. Eu perdi tudo que era financeiro através de algumas chantagens. E eu falei, gente, será que eu fiz de errado para merecer? O que está acontecendo? Não estou entendendo. E aí eu me peguei, procurei Dom Cipriano Chagas, que é fundador da Comunidade Emanuel, que já faleceu.
Contei a situação para ele, falei assim, reza o terço, a coroinha de Santa Rita de Cássia. Eu não tinha tanta devoção a Santa Rita. A minha devoção sempre foi a Virgem Santíssima, em primeiro lugar, que é a nossa mãe, São José, Padre Pio. Bom, peguei o tercinho e comecei a rezar. Era um tercinho pequenininho que você reza pelos 3 anos, de que ela viveu se alimentando só da Eucaristia, pelas 4 virtudes, e pelos 15 anos que ela viveu no mundo. Eu sei que era um total de 22, 23 Ave Marias. Enfim, comecei a rezar, pedindo, Senhor, me esclarece o que está acontecendo, porque a chantagem que eu sofri era muito séria, era muito grande. E no dia que eu estava assim, desesperada, eu liguei para uma pessoa, falei, eu preciso saber o que está acontecendo, assim, assim. Essa pessoa, do outro lado da linha, fala assim, Miriam, olha, hoje você devia fazer, sabe o quê? Acende uma velha e reza para Santa Rita de Cássia. Aí eu falei, mas por que para Santa Rita de Cássia? Até parece que ela sabia que eu estava fazendo direto a oração de Santa Rita de Cássia. Hoje é o dia dela, 22 de maio, e o meu queixo caiu. Por quê? No dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, todo o mistério foi desvendado. Eu fiquei, não é que acontece mesmo? A intercessão dos santos? Não é que quando nós nos colocamos debaixo da mão do Altíssimo, da proteção do Senhor, do único, do Onipotente, Ele é o nosso refúgio. E os santos e os anjos, eles intercedem por nós. A igreja militante, não, a igreja triunfante, ela entra em ação para ajudar a igreja militante aqui. E eu fiquei mais admirada ainda de ver que, mesmo nunca tendo sido devota de Santa Rita, conheço a história dela toda, passei a estudar mais a história dela. E me identifiquei. Por quê? Ela teve 2 meninos, eu tenho 2 meninos. Ela foi casada, eu não fui, mas ela foi casada, ela rezou pela conversão do marido, eu rezo para a conversão de muita gente da minha família, de conhecidos e pessoas que passaram pela minha vida. Eu rezo todos os dias pela salvação dessas pessoas e pela conversão dessas pessoas também. E o marido dela, quando foi convertido, os amigos da bebedeira, da bagunça, não gostaram, mataram o marido dela. O que os filhos fizeram? Vamos vingar a morte do meu pai. E a mãe, a Maria Rita, né, a Margarita, a Santa Rita, falou, não, meu filho criminoso, meu filho vai matar alguém, vai virar um criminoso, eu prefiro que eles morram. Eu prefiro que eles morram agora, que o senhor pode levar. E eles morreram. E eu quero testemunhar para vocês que outro dia, não é outro dia, mas assim, recentemente eu conversava com uma amiga minha, missionária da comunidade de Canção Nova, onde eu fui missionária há 15 anos, a Regina. Falei, Regina, está tão difícil, né? O mundo está tão difícil, oferecendo tanta coisa para os jovens. Eles oferecem a droga, a prostituição, eles oferecem tudo fácil, eles querem levar para a perdição, é a balada cheia de coisa. Não tem, sabe, não tem mais os valores. Estou preferindo pedir a Deus que leve os meus filhos. Que se for para ficar assim, se for para os meus filhos viverem aqui, na lama, viciados, escravo do demônio, eu peço a Deus que tenha misericórdia e pode levá-los. Porque eu não quis ser mãe para isso. Eu não quero ver meus filhos sofrerem nas mãos do demônio, de Satanás. E a Regina falou assim, nossa, você consegue pensar assim? Eu falei, eu consigo. E eu prefiro pensar assim do que, eu vou ficar aqui com meu filho, eu amo meu filho, quero ele aqui, e o mundo está engolindo ele. Mas eu quero ficar com meu filho. E o mundo está engolindo ele, levando ele para a lama, para o lodo? Não. Que vá para o céu. O Pedro está me assistindo aqui agora, Pedro Arthur, eu sei que você está me ouvindo. Coitado. E aí ele falou assim para mim, mãe, ele ficou muito doente, ele falou assim, eu acho que eu vou morrer hoje. Ele achou que ia morrer naquele dia. Se eu morrer, você não vai ficar triste, viu, mãe? Não precisa ficar triste, fica feliz, fica na sua, vive a sua vida, viu, mãe? Você lembra disso, Pedro? Fica feliz. Eu falei, meu filho, olha só, tá negócio. Tudo bem, tá tudo perfeito, eu não vou ficar triste se você morrer, porque todo mundo vai morrer um dia. A minha preocupação é saber para onde você vai se você morrer hoje. Você vai para o céu ou para o inferno? Lembra disso, Pedro? Aí ele falou, bom, eu quero ir para o céu. Querer todos nós queremos, mas vocês, pelas suas atitudes, seus pensamentos, a gente não está lá 24 horas do lado do seu filho, da sua filha, para saber o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, se eles estão glorificando a Deus ou blasfemando, ou desobedecendo ao Senhor.
E daquele dia eu sei que meu filho confessou 7 dias seguidos, assim. Até o dia, né, Pedro, que o padre falou assim, chega, não vou mais confessar a você não. Volta daqui 2 meses, pelo amor de Deus. E aí eu falei, agora sim, meu filho, agora sim. Então, agora está tudo certo. Então, a semente do poder da oração, da intercessão, da autoridade de mãe está plantada no coração dos meus filhos. E você deve plantar no coração dos seus filhos. Ao invés de ficar ligando, fulano reza pelo meu filho, o padre reza, eles rezam, o padre reza, a gente faz, não sei quem reza, mas você que é a mãe, você que é o pai, a autoridade máxima é você. Deus te constituiu a autoridade máxima para interceder pelo seu filho, sua filha. E Ele nos deu essa missão, é uma administração, porque os filhos são de Deus. E nós estamos aqui administrando e educando para que eles possam voltar de onde eles vieram, que é o céu. E não é fácil. Mas vai ficando mais fácil e um pouquinho menos difícil, digamos assim, se você se alimentar da palavra, se você se alimentar e proclamar a palavra. Caiam 1000 homens à minha esquerda e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está na palavra de Deus, é promessa. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Você tem que proclamar e falar, Senhor, eu quero que caiam 1000 à minha esquerda e 10.000, mas que meu filho não seja atingido, que eu não seja atingido. Eu prefiro ser atingido que meu filho. Proclame a palavra. Na hora que ele for dormir, coloca a mão na cabeça dele e com autoridade você diz, estou abençoando meu filho. Abençoe sempre os seus filhos. Eu estou abençoando, eu estou abençoando. Eu estou abençoando, eu quero que o Espírito Santo transborde os meus filhos com o dom da sabedoria. A sabedoria que ensina como falar, como dizer não para o amiguinho, para aquele lugar que está chamando, você sabe que não é bom. Como é que eu vou dizer que não? O Espírito Santo te dá a sabedoria para dizer, não, não posso, não vou. Não vai dar. Nem precisa explicar muito. Não, não posso, não vai dar. Você vai tendo autoridade com o poder da sabedoria do Espírito Santo para dizer não para o mundo, para as coisas que o mundo oferece. E eu tenho a graça de ter 2 filhos formados, enraizados, com essa fé de que o Senhor é o nosso refúgio, porque os meus filhos e eu escolhemos por asilo o Altíssimo. E aí, continuando um pouquinho mais do meu testemunho, não sei do que eu tinha que falar agora, depois do javali, era aqui, peraí. É que eu fiz uma lista, porque são tantas as emoções, minha gente, aqui entre nós. Peraí. E aí, continuando eles, não é, irmã? Vou ganhar um véu, amanhã, achei aqui, eu vou ganhar um véu. Da Santa Faustina, não foi? Então, aí... Continua a vida, você vai rezando e você vai rezando a vida, como o Padre Léo nos ensinou muito bem. É o outro padre que foi um amigo meu antes da Canção Nova. Conheci o Padre Léo antes do Padre Jonas Abib, antes. Então, a gente tinha assim, uma amizade muito grande. Eu fiz com ele o retiro rezando a vida. Mas eu vou falar disso agora, não, deixa eu falar de outra coisa. Então, tem muita coisa para contar, sabe, irmã? Mas aí, assim, enquanto você vai consagrando e pedindo a Deus, e você, quando a gente fala, Senhor, perdoe os meus pecados por pensamentos e palavras, atos e omissões, isso é muito sério, porque Deus conhece os seus pensamentos. Ele lê os seus pensamentos, Ele conhece o seu coração. E eu quero testemunhar para vocês que, como eu habito debaixo da proteção do Altíssimo, como eu sei que eu estou pedindo a Ele que venha em meu socorro, que me sustente pelas mãos. Eu estava lá morando no Rio de Janeiro, no Recreio, alguns anos atrás, e me deu assim uma amiga minha muito, muito querida, aqui do Nordeste, que agora eu estou no Nordeste, daqui do Nordeste. Ela ia fazer a peregrinação para a Polônia, para o convento onde a irmã Helena Kowalski, a irmã Faustina, viveu. E me deu uma vontade de pedir para ela para me trazer um pôster do Jesus Misericordioso de lá, que vem escrito em polonês, né? Jesus, não sei agora, não lembro, Tobikow, lá, né? Que vem, agora não me lembro como é, mas você sabe, que vem lá da Polônia. Me deu a vontade de falar, me traz um pôsterzinho de lá da Polônia. Mas não pedi, que eu achei que seria desagradável, você fica pedindo, ela tinha já mandado outros presentes, falei, deixa para lá. Aí, nessa mesma peregrinação, uma pessoa que já tinha comprado, pagado tudo, não pôde ir, e ofereceu o lugar dela para uma outra pessoa que eu também conheço, a Kátia.
E a Cátia ficou numa alegria, porque ela não tinha condições financeiras de pagar essa peregrinação. Nunca ela poderia pagar por aquela viagem. E a pessoa escolheu ela para dar de presente. E ela foi. Com a mesma minha amiga. As duas estavam na mesma peregrinação e eu fiquei muito feliz por elas. Queria também ter ido, mas também nunca fui. Espero um dia ir também, que eu gostaria um dia de conhecer. Mas, quando passa o tempo, lá 10 dias, volta a Cátia da peregrinação, onde morava no Rio, ela falou, Miriam, você pode me encontrar na missa das 10 da manhã, no Santuário de Fátima. Nós temos um Santuário de Fátima, réplica, lá no Recreio. Na missa das 10, segunda-feira, eu falei, posso, vamos embora. Quero te contar uma coisa. Aí cheguei lá. Quando eu chego na missa, lá no santuário, a missa não tinha começado ainda, eu vejo um rolinho assim branco. Eu olhei e fiquei, que é isso, Cátia? Eu fui lá, né? Falei, eu sei que você foi naquela maravilhosa, aquela viagem que todo mundo quer ir, né? E aí? Então, eu comprei 5 posters de Jesus misericordioso e hoje, quando eu abri a mala, Jesus falou assim, você tem que dar para a Miriam, é dela. E eu não sabia se eu chorava, eu sorria. Eu ria e chorava. Eu falei, você não vai acreditar. E contei para ela que eu havia pensado em pedir para ganhar um pôster de uma outra pessoa e Deus tocou no coração dela e trouxe. Esse é o nosso Deus. Deus do impossível, o Deus das surpresas, o Deus que te coloca para cima, o Deus que sabe das suas necessidades, até de um detalhe, que é um pôster de Jesus misericordioso, do lado onde a Helena Kowalski viveu. Ele sabia que para mim isso era importante, que eu já tive outros, eu queria aquele de lá, onde ela viveu. Tá, quem não quer, né? Onde ela viveu, e eu ganhei o pôster. Aí louvei e agradeci a Deus e contei para ela o padre. É isso, é verdade. Obrigada, irmã. E aí, ainda sobre pensamento, sobre você pensar, sobre você consagrar a Deus, você está na unidade. A minha mãe ficou muito doente o ano passado, ela tem 84 agora. Ninguém sabia o que era, e por não saber o que era, levaram para a UTI. E quando entra na UTI, ninguém pode visitar, ninguém podia ir lá, ninguém podia estar junto, não podia fazer nada. Minha primeira preocupação foi, ela precisa receber um padre para confessar e receber a Eucaristia, porque a gente não sabe se ela sai da UTI. Alguém sabe que quando você vai para a UTI você vai sair? Ninguém sabe, não é? Não é fazer vitimismo, nem falar. Ninguém sabe se você vai sair de lá ou não. E foi a minha primeira preocupação. Meu Deus, preciso de um padre. Aí liguei para o meu sobrinho, ele é médico, falei, você é médico, me faz o favor de procurar um padre aí, levar lá. Tia, não dá. Não dá, não pode. A UTI está um deserto, só pode ficar as pessoas que estão doentes, ainda mais por causa do negócio desse vírus, ninguém pode chegar perto, pode nada. Falei, me ajoelhei diante de São José, que eu amo, glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José, e ali fiquei. São José, valei-me. Passou um tempo, não sei se 2 ou 3 dias, a minha mãe, eles viram que ela não tinha nada, botaram ela num quarto, e ela pôde ligar, mas mesmo assim não podia visitar ainda, era a semana da Páscoa, e não podia visitá-la ainda. Aí, como meu sobrinho médico, ele podia ir pegar o telefone e fazer FaceTime para a família toda ver, né? Ligava para um, ligava para outro. Quando ligou para mim, ligou para minha irmã não sei aonde, meu irmão não sei aonde, na minha vez, ela ligou para minha casa. Filha, falei, fala, mãe, aí, tá aqui, enfim, como é que foi essa experiência, mãe? Você não sabe? Assim que eu cheguei na UTI, você acredita que chegou um padre e perguntou assim, você quer receber a Eucaristia? Eu falei, só se eu confessar primeiro. Aí ele falou assim, tá bom, qual é o seu nome? Eu sou meu padre, sou o padre José. E eu falei, sério? Sério, minha filha, eu já podia morrer, porque aí já entrei lá, já confessei, já recebi. Eu falei, já podia mesmo. Você já estava tudo certo, mãe. Se acontecesse de morrer, você estava pronta. Pois é, minha filha. Eu falei, e meu sobrinho falou que não podia ir padre, nem ele está sabendo. Que Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que sabe. Não somos nós, gente. Basta você pedir, e se for de acordo com a vontade de Deus, e se for para o nosso bem, Deus faz. Bom, daí ela estava no quarto, o padre foi lá para outra vez o padre José foi lá para dar a Eucaristia para ela de novo, conversaram, não sei o quê. Passou um tempinho, transferiram a minha mãe para um outro quarto, lá para o 10º andar, e o padre não achava mais a minha mãe.
Quando chegou o domingo de Páscoa, ele achou a minha mãe. Entrou no quarto e falou assim, nossa, mas eu estou aqui atrás de você para te dar a Eucaristia, né? E não te encontrei, passei lá no terceiro andar, e eles disseram assim, não, ela já subiu. Para onde? Para o céu? O padre. O padre. Não, ela está no 10º andar. Aí a mamãe, tá vendo? Me achou, hein? Me achou. Aí recebeu a Eucaristia, está em casa até hoje, minha mãe. Deve estar nos assistindo agora também. Mandar um beijo para minha mãe, Zulma Rios, Deus te abençoe. A minha mãe é de rezar o ofício da Imaculada Conceição, como eu falei, diariamente, o São José diariamente, o texto da Misericórdia, da meio-dia, das 6, enfim. Então, um beijo para minha mãe também, que está ali. Então, Deus cuida nos pequenos detalhes de todas as coisas da nossa vida. E aí ele diz, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem todos os nossos caminhos. É o Salmo. Ele mandou, é ordem. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem todos os nossos caminhos. E esses anjos te sustentarão em suas mãos para que você não tropece com seu pé em pedra. E você tem que tomar posse dessa promessa. Cobrar essa promessa, tomar posse. Pode estar chacoalhando, pode estar o terremoto que for. Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustentem pelas mãos, para que você não tropece com seu pé em pedra. E você não vai tropeçar. É como o padre Jonas fala, a gente enverga, mas não quebra, que nem bambu. Então nós precisamos crer e tomar posse. E ele diz mais, sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, que é a mentira, a inveja, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que quer tirar você da graça de receber a vida eterna, de ter a alegria de contemplar a face de Deus um dia. É tudo que eu quero, já falei, é tudo que me importa. E a minha irmã Maria Helena outro dia falou que é a mesma coisa. Ela falou assim, Mira, você não sabe, ultimamente quando eu recebo a Eucaristia, eu vou receber e falar, Senhor, só o que me interessa é contemplar a tua face um dia. E com isso, gente, quando você vai proclamando esse poder de Deus na sua vida, proclamando para os seus filhos, proclamando para a sua família, para o seu trabalho, seus colegas, para os seus inimigos, principalmente, Deus vai te fortalecendo. E você consegue perdoar. Perdoar, inclusive, as pessoas que te tiraram do sério, as pessoas que cometeram crimes horrorosos na sua vida, as pessoas que existem histórias que você para e pensa, um humano sozinho não conseguiria perdoar. É só mesmo com a graça de Deus. Perdoar é a chave para você abrir o seu coração e abrir a porta para o céu. É a porta para o céu. E nós precisamos aprender a perdoar. Então, como eu fiquei 15 anos como missionária na Canção Nova, eu aprendi o seguinte, ninguém perdoa da noite para o dia, tá bom, perdoei. Mentira. Ninguém consegue, o humano não consegue. Então, para você conseguir essa graça, eu não sei quem você precisa perdoar. Deus está mandando os anjos dele agora para te sustentar, e você vai dizer, eu preciso perdoar essa pessoa, essa situação, e eu não consigo. Você vai conseguir. Você vai começar dizendo, eu escolho perdoar. Eu escolho abençoar. Você vai escolhendo perdoar. Escolhe abençoar. Eu tenho muitas histórias de situações que eu vivi. Só de carreira artística eu tenho 45 anos. Vocês não têm ideia do que eu já passei nessas carreiras artísticas, né? Que se eu fosse parar no problema, se eu fosse parar nas humilhações que eu já sofri, quem me conhece de perto sabe, as humilhações que eu já sofri, desprezo, pessoas inventando, me caluniando. E eu, no começo, eu sentia necessidade de me desculpar, de ir lá falar, não, peraí, não é isso, não falei isso. Eu não falei isso, não fiz isso. Não, da onde vocês tiraram essa ideia? Não, mas não foi assim que aconteceu. Eu tinha uma necessidade de me desculpar, de falar, peraí, de me defender. Até que um dia eu pensei, eles não estão querendo saber. Eles não querem saber a verdade. Essa gente que caminha nas trevas, que não caminha na luz, que não está procurando saber qual é a vontade de Deus, eles não estão preocupados. E eu comecei a fazer uma oração contrária. Senhor, me dê a sabedoria para calar.
Me dê sabedoria para não falar, ou para falar quando for a tua vontade. Me dê sabedoria para ouvir e amadurecer e ficar no silêncio. Vem, Espírito Santo, me dê sabedoria para que essas calúnias, humilhações não fiquem impregnadas no meu coração, na minha alma, porque eu quero ter uma alma, um coração leve, sem rancor, sem ressentimento, que perdoa, porque eu quero ir para o céu. Não é porque aquelas pessoas não faz mal o que elas estão fazendo. Não é que eu concorde com ela. É porque eu quero a minha salvação e quero ir para o céu. Então, eu tenho certeza que você deve estar passando no momento agora alguma situação de não conseguir perdoar alguém que te traiu, alguém que te humilhou, alguém que te roubou, alguém até que levou um ente seu querido num assalto, numa maneira, não sei. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir porque você vai pedir a graça a Deus todos os dias. A que o Espírito Santo venha enchendo o seu coração para que você tenha sabedoria e força para perdoar. E tem mais uma coisa que eu ainda estou buscando saber como fazer. É que eu gostaria que certas pessoas me perdoassem. Aí já não depende mais de mim. Então eu fico pedindo, né? Senhor, o Senhor diz aqui, pois que se uniu a mim, eu o livrarei. E o protegerei, pois conhece o meu nome. Aí eu falo, Senhor, me protege, me ajuda, porque tem certas situações que certas pessoas não me perdoaram até hoje. E eu gostaria muito de receber o perdão de certas pessoas. E elas, não sei como chegar, já pedi, já orei, então eu entreguei para Deus. Deus conhece meu coração. Ele sabe da integridade do meu coração, da minha alma. Já foi tudo confessado para um padre, um sacerdote. Já foi feita a penitência, já me arrependi da alma, do fundo do meu coração, de certas coisas que eu fiz e que magoei terceiras, quartas pessoas. E agora eu tenho só que dizer e crer na promessa de Deus que fala, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, porque você conhece meu nome. Ele fala, Miriam, você conhece meu nome, fica tranquila. Se você ainda não ouviu da pessoa, eu te perdoo, ou se você não sentiu que a pessoa te perdoou, continua sorrindo, rezando, intercedendo, principalmente por essas pessoas. Porque o meu futuro, o meu projeto, a minha vontade é o céu. O meu caminho é o céu. E o Senhor fala, quando me invocar, eu atenderei. E na tribulação, estarei com Ele. Invoca o Senhor de verdade. Clama a Deus de verdade. Mas não é da boca para fora assim. Eu quero, não resolveu ali, pronto, não quero mais. Não. Jesus ficou 40 dias no deserto. Você quer uma graça da noite para o dia? Santa Mônica rezou 40 anos pela conversão de Santo Agostinho. Aí, às vezes, eu fico assim, será que eu vou levar mais uns 40 para conseguir o perdão daquela pessoa e resolver que, meu Deus, não vai dar tempo, eu estou velha, morta já. Se tiver que ser, mas se tiver que ser, Deus vai fazer. De alguma maneira, Ele vai fazer. Então, quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, eu estarei com vocês. É a promessa de Deus para nós. Ele fala, hei de livrá-los e cobrirei de glórias. E vocês serão favorecidos de longos dias. E mostrar-lhe-ei a minha salvação. É isso que você quer para você? A sua salvação? Para o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus amigos, a sua família? Pelas almas do purgatório? A igreja padecente depende de você. A igreja padecente depende da sua Ave Maria, do seu jejum, da sua penitência, da sua humildade, da sua obediência, para que elas possam voar para o céu e, chegando lá, se juntar à igreja virtuosa, igreja militante, padecente, triunfante, a igreja triunfante, e intercedam por nós. E nós precisamos, então, usar dessa graça que Deus nos deu, como católicos, filhos da Virgem Maria Santíssima, que temos São Miguel Arcanjo nos protegendo, quem como Deus,
para pedir por nós e interceder pelos outros, pela igreja, pelas comunidades, pelas freiras, noviças, pelos padres, sacerdotes, diáconos, seminaristas, por toda a igreja, pelos jovens, pelas crianças, que estão crescendo sem nenhuma orientação de valores cristãos. Nenhuma. E é por isso que o bullying cresce muito nas escolas, o ódio está crescendo, porque vem de casa. Eles não estão sendo instruídos, eles não estão sendo educados para viver temendo a Deus e buscar o céu. E eu quero testemunhar para vocês que essa é a minha vida, é o meu projeto de vida, buscar todos os dias a minha santificação. Eu quero ser hoje mais santa e melhor do que fui ontem, e nem sempre é fácil, mas dá certo, você vai conseguir. Eu consegui. Eu que vim lá de tantas estradas, consegui. Como que você não vai conseguir? Você consegue. E ore, clame, reze pelos seus filhos com autoridade, que você vai ver a diferença. Consagre os seus filhos à Virgem Maria e a São Miguel Arcanjo, e você vai ver a libertação deles. Amém. Deus abençoe vocês, muito obrigada por esse momento, obrigada que vocês estão nos ajudando. Eu quero lembrar mais uma vez que o Instituto precisa da sua doação. Se você puder, contribua e faça a sua doação para que nós possamos manter todo o canal, toda a tecnologia do estudo aqui do Instituto, evangelizando, levando palavra, missa, texto da misericórdia, testemunhos, oração de cura e libertação. Não é bom? Você não ama fazer o rosário de madrugada? Olha que fica assim, ó, mais de 200 mil pessoas, mas eles têm que ter condições de manter tudo isso no ar, e nós precisamos da sua ajuda. Ajude, faça a sua doação, e Deus te abençoará. Muito obrigada, Deus abençoe. Salve Maria! Viva Jesus! Viva! O Álvaro fez uma doação aqui no canal e disse: irmã Maria Raquel, esses R$100 é para o feijão, viu? Gente, você que gostou também de estar com a Miriam Rios, ela tem o canal lá no YouTube, não é, Miriam Rios? Verdade. Tem também, né, a página no Instagram. Ontem lançou um livro, né? Tá, escritora. E que bom ouvir a Miriam contar um pouco da vida dela à luz da palavra. Que maravilha, como é saboroso, né? A gente poder meditar a palavra e dizer, e testemunhando, isso é que eu estou vivendo, isso aqui é o que está acontecendo na minha vida. Eu invoco essa palavra sobre mim.